Boa noite, irmãos. A graça e a paz a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Estamos numa fase de conflitos agora, né? De incertezas, de medos. Mas Deus nos protegerá, nos guiará para que tudo se solucione, né? Passe e volte à normalidade. Hoje eu trago uma palavra que está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. Vamos à leitura? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai, por termos a oportunidade de compartilhar a sua palavra, de refletirmos sobre ela, Pai. Que a sua graça e misericórdia seja em cada um de nós, atinja nossos corações, nossas mentes, para que possamos nesse momento difícil, Pai, nos relacionar intimamente contigo, Pai. Dedicar tempo a Ti, meu Senhor, buscando a sua verdade, a sua presença e o seu amor. Nós te adoramos, pedimos o seu cuidado e a sua proteção. E sabemos que Tu, com certeza, é aquele que mais se preocupa e que mais nos ama, Pai. E podemos deixar com toda a confiança e certeza que Tu fará o melhor sempre. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra em Mateus, ela traz ali a segunda parte do Sermão do Monte. E é interessante que a primeira parte é colocada as bem-aventuranças, e na segunda parte, Cristo nos revela que nós devemos ser o sal da terra e a luz deste mundo. Mas como que é realmente isso? Vamos dar atenção aqui ao versículo 15, que diz assim: igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Vamos pegar essa figura da candeia e refletir sobre a palavra que Cristo nos oferece nesse dia. A candeia era um objeto que parecia uma chaleirinha, com um bico onde tinha um pavio, e dentro dessa chaleirinha, né, dessa botelha, eles colocavam o azeite de oliva, e aonde era queimado e se tornava uma lâmpada para as casas daquela época. Se nós olharmos para o contexto judaico daquele momento, as casas eram casas pequenas, com poucas janelas, então eram casas realmente escuras ali dentro. E também a escassez desse azeite, né, a pobreza de certa forma que passava o povo de Israel nessa época pelo domínio romano, a gente percebe que esse objeto era de fundamental importância para aquele contexto. É interessante que Jesus pega alguns elementos de extremo valor daquela época para comparar ao cristão. Ele fala o sal do mundo, né? Naquele contexto, o sal era de total importância para o armazenamento de carnes e alimentos. A luz, né? Fala sobre a candeia, que é essa questão da necessidade que se havia de clarear as casas internamente. Então vamos tentar nessa noite fazer uma comparação entre a candeia e o cristão. E o que nós podemos aprender e retirar sobre essa palavra que Cristo nos ensinou no Sermão do Monte. É interessante que a função dela era clarear, né? Clarear as casas escuras, as casas que não tinham tanta abertura. E sempre há uma correlação entre a luz, os olhos, ver, enxergar. É interessante que a gente pensa assim: o que eu vejo na escuridão? Na escuridão nada eu vejo. Então não é só nossos olhos que nos permite enxergar as coisas, de ver aquilo que se revela, ou seja, de ver a verdade, mas também a luz. Sem a luz nós nada vemos. Por mais que tenhamos os olhos bons, nossa visão esteja 100%, sem a luz a gente não consegue enxergar nada. Então, é essa simbologia, né, essa analogia que traz essa palavra de Cristo para nós. A luz, enxergar, né,
A luz tem a ver com essa questão do clarear, do ver, do compreender, do iluminar. Até mesmo a gente usa a palavra, ficou claro para você? Não, sim, está claro para mim. Então demonstra que a luz tem a ver com essa questão do ver. Interessante que ver tem muito uma ligação também com a questão da verdade, né? De enxergar as claras, de ver aquilo que é realmente em si mesmo. Pelo contrário, a escuridão tem a ver com trevas, ignorância, até mesmo com o mal e o distanciamento de Deus. Um primeiro ponto muito importante para nós começarmos a correlação da palavra hoje citada, a candeia, ela não tem luz própria. A luz que vem dela são de elementos fornecidos por outrem. Então a luz não é da candeia em si mesma. Isso é muito importante para que nós tenhamos essa ideia de que nós cristãos não temos uma luz em nós mesmos no sentido de autossuficiência. A nossa luz vem do Pai. Nossa luz vem da presença do Espírito Santo de Deus e da salvação de Cristo. Então não temos, assim como a candeia, nós não temos essa luz própria, e sim uma luz refletida da imagem de Cristo, né, do seu amor que nos conecta a Ele e também pode ser, de certa forma, transmitido a outras pessoas. O azeite ali na candeia, a gente pode correlacionar ele ao Espírito Santo de Deus, a presença de Deus na minha vida, né? Essa conexão que eu tenho diariamente com Deus. Este é o azeite da candeia. O pavio, a gente pode fazer uma correlação com a fé. A nossa fé que surge através desse azeite, mergulhado nesse azeite, e chega até a possibilidade de gerar esse fogo, esse calor. Temos também ali nessa figura de linguagem da candeia, o ar, né? Sem o ar não há fogo. E o ar a gente poderia correlacionar com a graça de Deus, né? Essa graça que se revela para que haja assim, né, essa conexão nossa com o Pai, com o Espírito Santo de Deus. E o calor, que ainda não é a luz, mas o calor, né, essa queima do óleo com o pavio, com o ar, essa união de todos esses elementos gera esse calor, que é a vivência humana, né? Esse agir, esse fazer humano. E aí poderíamos falar que essa luz que sai desse calor, conexão com os elementos, seria esse amor. O amor que outra pessoa vê em mim, refletido do Pai, de todos esses elementos. Então o amor seria essa luz, e o calor, a ação humana. A candeia simplesmente ela sente o calor, ela está queimando, ela está fazendo aquilo que foi construída para fazer, mas sim ela simplesmente sente o calor e faz aquilo que deve ser feito. É interessante também, no segundo ponto, olharmos qual é a função da candeia. Por que ela foi criada? Qual o objetivo desse objeto? Esse objeto ele foi feito para iluminar, para trazer luz, para revelar a verdade da realidade de cada casa. Até tem uma parábola que conta da mulher que perdeu a moeda e ela foi varrer a sua casa para ver se encontrava. Isso tem muito a ver com a nossa vivência espiritual, né? E varrendo, né, nossas impurezas, nossas dificuldades, nossos conflitos, e iluminar com essa luz que vem do Pai, essa luz que vem de Deus para nossas vidas. Então essa é a função da candeia, iluminar. E a pergunta é, qual é a função do cristão? Para que fomos salvos? Por que Deus derramou sua graça, teve a misericórdia de mim e de você e nos salvou? Para quê? Qual o sentido? Qual a função disso? A gente vai tentar descobrir isso nessas reflexões. Um segundo ponto é muito interessante nós pensarmos que isso vai estar lá, Lucas 8:18, diz assim: assim sendo, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, mais lhe será, mais lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, será tirado. É interessante que quanto mais aquela candeia fazia a função dela de iluminar, mais ela gastava aquele óleo e mais havia necessidade do dono, do possuidor da candeia, encher novamente ela de azeite. E é essa uma ideia que a gente tem que aplicar nas nossas vidas. Quanto mais eu iluminar, quanto mais eu fizer a minha função como cristão, quanto mais iluminamos,
mais iluminados somos. Isso é um princípio muito importante de decorarmos até. Quanto mais iluminamos, mais iluminados seremos. Mas a pergunta é, essa luz, esse sal da terra, o que é? O que é esse tempero? Nós voltamos agora para a essência do cristianismo. O que é a essência do cristianismo, senão o amor? O amor é essa luz que o outro vê em mim através dessa queima desses elementos, desse calor que está em mim, essa luz que reflete ao outro. Esse é o amor. Eu gosto de uma definição do amor que diz assim, que amor é dar suporte com sua vida para que o outro cresça. É interessante que João, quando ele fala que ele tem que diminuir para que Cristo cresça. Nada mais está falando que eu tenho que ficar pequeno para que Cristo cresça em minha vida. Ou seja, eu ame a Cristo, que eu dê lugar para que Ele possa crescer em minha vida. E o amor, de certa forma, é isso. É dar esse suporte com sua vida para que o outro cresça. De uma outra forma, é iluminar a vida alheia. O amor também é esse iluminar a vida alheia. O amor não é só um sentimento, algo que eu tenho que eu sinto em relação ao outro. Essa é uma pequena parte do amor, essa questão sentimental. Mas o amor verdadeiro, como está lá em Coríntios 13, é aquele que suporta, que sofre, que espera, que aguarda, que tem paciência. É esse amor que dá suporte para o crescimento do outro. E o que é dar suporte se não servir? É interessante que Viktor Frankl, autor da logoterapia, ele diz que há duas formas de encontrar sentido na vida: amando e trabalhando. Trabalhando não no sentido de trabalho como nós conhecemos hoje, mas na ação humana, no fazer humano em prol de uma causa. E o servir, de certa forma, o servir cristão, ele é essa conexão de amor e de trabalho. Ele é essa conexão da minha realização com o sentido de vida, com o sentido de cada momento. Ou seja, ser cristão é amar em todo momento. É óbvio que se nós olharmos para isso, e alguns contextos que se apresentam na nossa vida, a gente acha um tanto difícil. E é realmente difícil. Amar é difícil. Há um autor que ele diz que o amor não é para qualquer um. De certa forma, tem que haver uma habilidade para amar. Se esquecer um pouco, se restringir um pouco, renunciar a algumas coisas para assim poder amar de verdade. É interessante o simbolismo que o sol tem. O sol é aquele elemento que Deus criou que tem força de vida. Mas essa força de vida que tem o sol, ele muito oferece esse calor, essa luz, e ele muito é visto. Essa imagem do sol, de calor, de luz, tem a ver com a nossa parábola, porque muitas pessoas dizem assim: não, eu quero ser amado primeiro, para depois eu amar. Nessa dialética de amor e de ser amado, o que me cabe? Eu consigo fazer que o outro me ame? Não, eu não consigo. Mas em primeira forma, assim como o sol aquece e dá vida, eu consigo fazer isso como uma escolha pessoal de amar, de servir e de cuidar, para que depois o outro tenha a possibilidade de me ver como uma pessoa amável e contribuir com esse amor. Então a analogia ao sol remete um pouco isso para nós, o nosso dever como cristãos de iluminar. Na vida real, o sol seria uma analogia simbólica, o Cristo, né? E nós, pessoas que recebemos essa luz e tentamos refleti-la, assim como os astros, né? Assim como a lua reflete a luz do sol. Nós não temos essa luz própria. Para nós olharmos um pouquinho lá mais esse contexto do servir e do amor, primeira carta de João 4:20. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. E para que nós possamos amar o outro, possamos amar o nosso semelhante, nós temos que, em alguns momentos, nos esquecer, parar de olhar para o nosso umbigo, parar de ver o que eu quero, o que eu desejo. Não é uma negligência total das minhas necessidades, não é isso que eu me refiro, mas eu refiro àquele egocentrismo, àquela egolatria
de olhar sempre para o próprio umbigo e fazer simplesmente meus desejos o meu referencial, a avaliação de tudo o que acontece. Muitas relações, elas acabam se destruindo porque se olham somente pelos papéis e não olha para a pessoa. E é para a pessoa, eu simplesmente consigo amar uma pessoa, eu não consigo amar um papel. Um papel social, eu me refiro. O papel social, muitas vezes, ele é uma imposição, uma criação humana. Mas a pessoa não é uma criação humana. A pessoa é uma criação do próprio Pai, do Deus Todo-Poderoso. E nós, amando esse semelhante, de certa forma, nos propiciamos, nos habilitamos a amar a Deus. É muito importante nós termos a seguinte compreensão. É em nosso próprio umbigo que moram nossos problemas. Reflitam bem sobre isso. Quando só olhamos para nós mesmos, mais veremos o quanto nos falta. Quanto mais olhamos para o nosso próximo, mais enxergaremos o quanto poderemos iluminar e servir. Ou seja, mais poderemos ver como gastar esse azeite. Quanto mais olharmos para Deus, mais enxergaremos o quanto podemos ser iluminados. A metáfora que Jesus nos ensina em Mateus 5 se refere a isso. A função do cristão. Não há como você crescer desviando da sua função. Não há como você desenvolver, santificar-se, amadurecer, desviando daquilo que você foi criado. Então, finalizando, eu gostaria de deixar mais uma vez essa frase que eu gostaria que ficasse no coração dos irmãos como a síntese de toda essa mensagem. Quanto mais iluminamos, mais iluminados seremos. Quanto mais iluminamos, mais iluminados seremos. Tenham uma ótima noite, que Deus abençoe a todos nós. Tenho certeza que esse momento difícil vai passar e nessa escuridão, nessa incerteza, sejamos candeias. Não se escondemos embaixo de cestos, né? Como diz a palavra, mas sim comecemos a iluminar a vida do nosso semelhante, nosso próximo, para que ele cresça, para que ele desenvolva, assim como nós queremos que Cristo nos ilumine, para que nós possamos crescer. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém.